para o início dos trabalhos. Oi, gente. Obrigada pela paciência de todos aqui até essa hora, né? Porque, afinal de contas, se alguém precisar ir ao banheiro... Eu vou até dizer para vocês darem uma levantadinha, pelo menos esticar o corpo agora. Vamos fazer um movimento bem breve para a gente, né, dar uma acordada. Porque tá puxado, né? A gente sabe. E é humanamente inviável ficar sentado, a gestante agradece. Então, agora, vamos olhar um para o outro, escolham alguém e digam: eu vejo você. Que bom que você está aqui. Você é muito importante. Você faz parte. Você pertence. Eu quero te dar um abraço. Que bom, né? Ui. É bom dar um abraço? É bom dar um abraço depois de tudo isso que a gente ouviu, né? Amanda não ganhou um abraço aqui, né, Amanda? Também vamos ganhar. Posso te dar um abraço ou tu tá me gravando ainda? Ah! Todo mundo merece um abraço, fotógrafo, todo mundo aqui merece um abraço. E o Rodolfo está de aniversário, né, Rodolfo? Então, meus parabéns para você. Ele hoje está num dia festivo, assim como eu, sabia? Porque hoje faz 7 anos e 2 meses, exatamente, que a primeira comissão aconteceu. Já ouviram falar tanto no meu nome? Sou eu, Eunice, uma pessoa comum, normal, como todos vocês. E eu tô assim, sabe, quando eu falei, gente, o que eu vou falar depois de tudo isso que eu vi, que a minha sementinha... Vocês podem sentar, gente, eu preciso ficar em pé, não. Eu só convidei a ficar em pé para dar uma acordada, né? Se eu plantei essa sementinha que germinou dessa maneira, com esses profissionais incríveis, falando lindamente, o que eu vou dizer? Quem aqui já tinha ouvido falar do direito sistêmico? Alguém que é a primeira vez? Mais fácil, talvez. Tem alguém que é aqui pela primeira vez? Opa! Ele. Muito bem. E o que você diria? Acho muito interessante. Muito obrigada. Muito obrigada. É porque deu para perceber, né? Eu até anotei, fui anotando aqui o que cada um foi falando, que vai fazendo uma costura. Acho que a Valéria fez o mesmo, né? Mas assim, gente, quando eu criei essa comissão, o primeiro simpósio, a Marcela estava... Eu falei, Marcela, Tremigo, Vara Verde. Eu falei, o que eu vou falar? Falei de Habermas, falei de direito natural, falei um monte de coisa, né? Direito constitucional, dignidade, autonomia de vontade, porque eu queria convidar os colegas a entenderem aquilo que eu estava experimentando, né? E que eu sou uma grande questionadora. Então, a Eunice chegou ao direito público. Pois o direito público era uma área que eu nunca tinha atuado, quiçá tinha pensado. Alguém de vocês aqui já, de todas essas áreas faladas, teve algum que já antipatizou com alguma? De todos gostam, de todas. Né? Pois então, eu descobri por que eu também não gostava do direito público, gente. Eu tinha pavor. Eu pensava, meu Deus, não tem nada a ver com isso na minha vida. Pois então, vou só me resumir rapidinho um pouquinho da minha trajetória. Eu sou advogada, 28 anos, eu vou fazer final do ano de advocacia. Portanto, eu já transitei em várias searas do direito, né? Quando eu cheguei na pós em Direito Sistêmico, que eu sou da primeira turma, que foi por isso que nasceu a pós, nasceu, quer dizer, as comissões, obviamente, e desde sempre eu tinha, claro, tudo é posicionamento. Eu criei isso do lugar de advogada. Então, né, eu advogada, eu não tinha nada que ver com constelação. Aliás, né, eu até tinha curiosidade. E eu consegui entender. Ótimo, isso nasceu no judiciário. O juiz, o processo é sistêmico, né? O processo sistêmico, tem todos nós, advogados, vamos ter acesso a um primeiro questionamento. Como é que faz? E eu comecei a questionar, como boa virginiana, típica questionadora. E eu pensava, tá, mas e daí nós, na advocacia, como é que vai ser? Ah, tá, os juízes querem que nós, então, agora temos que acordar tudo. Porque nasceu do lugar do juiz, né, esse movimento. Tá, mas e se o cliente não quer?
Quem sou eu para dizer que tu tem que fazer o acordo? Né, Marcelo? Daquele jeito que eu quero ainda. Começa por aí, gente. Como assim? A pessoa quer processar longamente. O que eu tenho a ver com isso? Oi? Então tudo tem que ser um acordo? Primeira coisa, eu renuncio às minhas preferências. Um movimento essencial que eu aprendi com a Cláudia Boatti. Eu renuncio às minhas preferências. Porque quando a gente quer que seja do jeito que a gente quer, a gente está no lugar de quem? Da criança. Todos falaram estado de presença aqui. Todos. E sabe como que chega no estado de presença, no aqui e agora? Quando a gente está no lugar do adulto. O adulto que dialoga. Hoje nós temos muitos adultos aqui presentes. Ninguém quer ter razão de nada. Está todo mundo se trazendo na própria experiência. Como que é o estado de presença? Que língua é essa, né? Grego? O advogado precisa saber das emoções? Não, o advogado precisa saber de si. Porque eu garanto para vocês que quando a gente sabe da gente, tudo na nossa vida flui. Pois não bastou eu ter todo esse... Não, vocês viram? Eu quero agradecer, inclusive, antes de mais nada, né? O Dr. Pierre, o Dr. Tiago, a doutora Marcele, todos que me referiram aqui com tanto carinho, que eu fico, sim, lisonjeada, mas que se não fosse vocês, a coisa não continuaria. Porque eu tive um momento que eu falei, não, peraí, eu estou falando A, as pessoas estão entendendo B. O meu problema é minha comunicação, porque era aquele oba-oba, né? Salve, salve constelação. Agora a constelação vai resolver tudo. Oi? Primeira coisa que a constelação faz é mexer com a gente. Tipo, não, mas eu estou tão confortável no lugar de filha e no lugar de advogada que salva. Como que tu quer dizer que eu tenho que sair desse lugar? Você estava tão bom? Primeiro conflito é interno. Aliás, quem é o grande mestre dos mestres? Fazer o gancho com o que o Dr. André Lemos trouxe. Elias e Golias. Jesus. Nós estamos no estado laico, sim. Mas Jesus, a religiosidade veio da religião. Jesus é o grande mestre dos mestres para mim. Por quê? Se a gente olhar ele não numa perspectiva religiosa, tudo que ele fez foi pacificar, pelo menos tentar. E nem por isso significava que ele não rodava baiana. Né? Se ele precisava, aliás, recomendo, assistam, The Chosen, os escolhidos, né? Gente, é muito legal ver como é que os escolhidos são. Eu falei, bom, por isso que nós aqui de certo somos os escolhidos também, né? Para estar aqui, então nem se fala, né? Meu Deus, né? O que aconteceu? Que barulho foi esse? Eu criei a primeira comissão como missão, como propósito, e ela se disseminou. É o que sustenta o movimento no país. O direito sistêmico, sabe o que é? Todo direito. O que aconteceu com o direito? Jesus foi lá, né? O que o homem fez no decorrer da sua trajetória? Vamos dar um jeitinho. Vamos achar mais um recursinho. Vamos lá. Então, não basta ter a consciência sistêmica. Eu trago como acréscimo hoje, para vocês, que a consciência sistêmica se soma à consciência sistêmica de integridade. Por quê? Não quer dizer que a pessoa tenha consciência sistêmica, como nós todos de alma somos, todos somos. Isso não significa que ela seja íntegra, que ela tenha valores. A ministra Eliana Calmon dizia, recupere. O que vai mudar, transformar a sociedade? Uma grande revolução moral e ética. E é o que nós vemos aqui, grandes advogados dando depoimentos de conduta, né? Ética, moral, que é o que o direito propõe. O direito é um equilíbrio, vocês concordam? Há uma ação, precisa de uma reparação. Ponto. Esse é a lei do equilíbrio aplicada ali, né? Todo direito pressupõe um equilíbrio. O que menos tem? 30 possibilidades de recursos, né? Vários acordos entre os... Aliás, o que as pessoas mais temem somos nós, os advogados, né? Como confiar num advogado? Vocês não se pegam fazendo essa pergunta? Poxa, como que eu vou recomendar alguém? Que vergonha! Eu tenho que ficar na dúvida. Eu falei, gente, então a gente pode falar dos nossos, né? A gente sabe que a gente tem essa dificuldade. Eu estou falando alguma bobagem aqui. Tô? Acho que todo mundo já passou por esse momento. E aquilo que a Marcele trouxe, né? O que é sucesso? O que é sucesso? Você vai
né, um dia, na hora derradeira das satisfações, com a sua alma para alguém que não é para o juiz, né? E o juiz, se ele quer que a gente faça um acordo, ele não tem que forçar isso. Foi o que começou a acontecer no início, numa comarca em Camboriú. A advogada falou para mim assim, os bastidores do início do movimento, né? Eunice, você acredita que a juíza queria porque queria? Ela botou aqueles bonequinhos lá de modelar e queria porque queria que fizesse acordo daquele jeito. E aí ela ainda por cima, quando a minha cliente não concordou, disse o que tinha que fazer para prejudicar o outro. Eu pensei, opa, que postura é essa? Então nós precisamos da postura sistêmica, que é o que todos nós estamos trazendo. E para você, além da postura sistêmica, você precisa ter integridade para exercitar ela ou colocá-la em prática, porque senão você não dá conta de sustentar aquilo que você não é. É nós, os outros são um espelho. O cliente nos traz o caso que a gente precisa para resolver coisas nossas, não nos mobilizam. Os clientes são fax, né? Eu sou antiga. Tipo assim, ó, tá aí, ó. Tá entendendo? Por que no estado de presença, se a gente não estiver atenta com as nossas emoções, a gente vai ser fisgado pelo conflito do cliente. Daí nós somos os grandes sequestradores do conflito alheio. Porque de tudo aquilo que a gente não resolve, porque a gente é super poderoso, né? A gente vai pegar do outro para resolver. E aí ferrou. Porque daí nada vai funcionar. Isso é real. Todos aqui contaram lindamente as suas práticas. E o maior ganho que todos nós temos é essa sensação de paz, de pacificação. E o que pacificou em nós? O lugar do papai e da mamãe. Porque se a gente ainda prefere algo, a gente ainda está preferindo ou o pai ou a mãe. Está tudo lá, gente, é sistêmico. O que é o sistêmico? É a inteligência sistêmica da nossa origem, pai e mãe. Se a gente ficar presa nos comportamentos inadequados, que a gente tem certeza que eles são, né? Que a gente não gosta daquilo, a gente não consegue tomar pai e mãe como a gente precisa fazer. E é nesse ponto que eu chego. Por que eu cheguei no direito público? Eu estava nesse processo, pois conscientemente a gente sabe, nos ensina, você precisa tomar pai e mãe. Poxa vida, mas como tomar pai e mãe? Se a minha mãe isso e meu pai aquilo. Ai, meu pai já falecido, 19 anos. E eu tive, em 2021, final do ano, um momento em que eu fui, o que é o fenômeno, né? Todo mundo trouxe fenomenologia aqui. São situações que nos impactam, que nos fazem sair de um lugar interno, que nos clareiam alguma coisa. E eu precisei ir para minha cidade de origem. Eu fui no casamento de uma afilhada e lá eu olhei. A minha criança salvadora estava gritando, né? Porque ela estava assim no ápice das lealdades, né? A gente acha que tem que ainda cumprir o legado. Aqueles que já vêm do escritório de advocacia tradicional, como é que vai fazer um pouquinho diferente ou tentar né, mostrar um outro caminho se não vai pertencer mais. Essa sensação é pavorosa. E lá vou eu pro tal do casamento e vejo as árvores frutíferas que eu plantei com meu pai. Aquilo me teve um impacto, gente. Vocês já passaram por situações assim, que alguma coisa aleatória mobiliza. Aí eu chorava. Meu pai foi vereador, meu pai foi secretário de educação nessa cidade. Será que não é aqui que eu tenho que estar? Né? Talvez eu tenha que tomar o meu pai, a vida dele, porque eu só olhava para a morte, a dor da perda. Né? Para mim, a perda era a referência. Ok. Lá vou eu para a cidade de Agudo, começo o mestrado em Ensino de Humanidades e Linguagens. Gente, eu sou mestre, portanto, eu falo de um lugar da academia também, que eu até pensei em falar sobre direito sistêmico, mas aí, tanta gente que fala sobre direito sistêmico, eu teria que, né, trazer todos eles para daí trazer os acréscimos de Bert Hellinger. Eu falei, opa, eu vou levar ferro, né? Porque, literalmente, é isso que vai acontecer. Então, eu resolvi ser mais legal comigo e trabalhei bioética. Que é bioética? E o biodireito, que está ali, né? Direito é a ciência da sobrevivência. Eu falei, nós temos até a ciência da sobrevivência já. Então, o direito sistêmico é o direito da vida. Então, casa, total. Aí pergunta nas instituições de ensino superior se tem o ensino da bioética. Como é que você vai lidar com esses temas complexos que vêm aí? Barriga de aluguel, gestação fora. Essas questões que repercutem em todas as áreas do direito, questões administrativas, previdenciárias, dois pais, duas mães.
E, gente, direito sucessório, nós temos muito trabalho. Ainda bem, né? As pessoas têm medo ainda, não vai terminar nada, vai seguir. E quando eu vou para Agudo, no Rio Grande do Sul, eu chego lá e sou convidada por um irmão do padrinho meu de batismo para ser assessora jurídica do Legislativo Municipal. Eu falei, eu? Nem sabia que tinha o tal do cargo. Porque, né, meu desinteresse era total. Aí ele falou assim, Eunice, você é a única pessoa que eu confio. Eu falei, poxa, eu inspiro confiança, eu ouço isso desde criança. Desde a escola eu ouvi. A pessoa que você contaria um segredo era eu. Eu falei, opa, isso é uma característica boa minha. E ele falou, eu confio em você. Eu falei, nossa, então vamos lá. Gente, não preciso dizer que eu fui precisar estudar, né, o direito. Porque a primeira coisa que eu fui fazer um curso, me qualificar para isso. A primeira coisa também que me mostram lá que meu pai foi vereador no ano que eu nasci. Portanto, eu fui gestada, porque eu nasci em setembro, né, no primeiro. Eu falei, ali estão meus problemas, porque os problemas do relacionamento dos meus pais começaram ali. Quando meu pai precisou depois ser secretário de educação e morar na cidade, porque eu sou colona, eu sou da colônia, tá? Até os 4 anos da minha vida eu morei no interior. Interior, estado de chão. E aí, lá vou eu descobrindo mais sobre mim. Gente, eu preciso falar para vocês que essa minha experiência lá, que foram 2 anos até eu concluir o mestrado, foram, assim, a melhor coisa que eu poderia ter feito e também a mais difícil. Porque a nossa criança, todos nós, a nossa criança vigora em nós e ela domina os nossos atos quando nós não temos consciência de que ela está ali se manifestando. Então, esse é um dos pontos chaves para mim nesse processo. Então, você pode falar sobre qualquer assunto, sobre qualquer área de atuação, desde que esteja em presença. E muito legal, que foi o que eu anotei aqui, essa sincronicidade das pessoas trazendo o estado de presença. Porque quando você está presente, você consegue perceber o que está acontecendo no seu entorno. E lá fui eu, então. Cadê o passador dos slides? Pode deixar. Onde é que é, Marcelo, aqui? Nós vamos descobrir aqui. Não está passando, gente. O moço lá que quer nos ajudar. Espera aí. Como é que passa? Será que acabou a... Passou? Opa! Onde foi que passou? E agora? Alguém aqui é do direito público? Ok? Opa! Como é seu nome? Prazer, Valquíria. Você atua no legislativo ou no executivo? Procuradora do Estado. Maravilha. Não estou conseguindo voltar aqui. Cadê o moço? Opa, peraí, foi. Algum lugar eu apertei dele? Eu acho que está passando. Ele está passando. Então passo o próximo. Não estou conseguindo. O que eu trouxe de observação aqui para vocês? 3 leis novas que a gente precisa estar atento para quem pretende, enfim, enveredar para a área. Entrou em vigor esse ano, sem choro nem vela, a Lei 14.133 de 2021, da nova Lei das Licitações. Ela confere tratamento mais detalhado a respeito da atuação dos órgãos de assessoramento jurídico no desenvolvimento dos processos de contratação pública. Ou seja, os advogados são convidados a se manifestarem desde o início do processo. Antes, você podia só depois que o pregão já tinha sido feito, fazer o seu parecer, ou você fazia o parecer do pregão. A nossa responsabilidade está maior. E se nós não estivermos em pleno estado de presença, nós vamos ser capturados. É uma área de muita pressão, né? Como todas as demais que foram narradas aqui, porque tem toda a pressão do gestor público, tem a pressão daqueles que estão ali já em carreira e gostam daquele partido e daquele candidato. E aí não interessa nada, a não ser que você faça o que ele quer que você faça. E eu vou dizer para vocês, eu consegui exercer esse cargo com uma dignidade, um respeito que eu nunca fui convidada a nada. Isso se impõe.
Aí eu descobri que a consciência de integridade que eu tenho desde criança é o que prevalece. É a verdade, é aquilo que é. Todos trouxeram aqui o quê? O fato, né? A verdade, aquilo que é. E não aquilo que alguém fantasia, cria ou faz uma narrativa que está tão famosa, as fake news, né? Mas o advogado, gente, coisa mais comum, né? Chegar numa audiência lá, uma narrativa contada de uma versão que a gente desconhecia. Às vezes não é culpa do advogado, gente. Pior quando acontece isso. Que aí vem a questão do parecerista. Pode passar. O parecer, ó, além de pôr, afinal, eu já falei sobre isso. Só trouxe aqui. Eu só trouxe para vocês essas informações, que isso aqui para mim foi um avanço imenso. Eu curti estudar isso. Uma coisa que era inimaginável. E por quê? Porque quando criança eu vivia vendo o ranço dos meus pais, então eu bloqueei. Então, quantas vezes na vida, eu estou com 50 anos, tá? A gente não faz alguma coisa porque a gente simplesmente não gosta. Não simpatizo, não gosto daquela pessoa, mas aquela pessoa é a que tem algo para te ensinar. Aquela área é o que tem algo para te ensinar. Porque gostar de quem corresponde às nossas expectativas é fácil. Jesus nos ensinou a ame uns aos outros. E por que a gente não consegue fazer esse tal de amor? Porque se a gente tivesse mais capacidade de afeto, que só quando eu descobri que a minha mãe é a pessoa que tem mais capacidade de afeto que eu conheço, foi que eu consegui passar a vê-la com outros olhos, e isso me trouxe uma paz sem precedentes. E quando eu fui lá em Agudo, tomei o meu pai, ouvi as histórias de todo mundo falando da integridade. Ele era professor de educação moral e cívica. Então vocês acham que eu corri algum risco de sair da curva? E vocês acham que nessa longa trajetória profissional não tive várias oportunidades de desviar o caminho? Que nem aquele cara que queria me contratar para enfiar uma cláusula no contrato, ele falou bem assim para mim, contrato de construção. Eu falei para ele, tá, se você quer que eu enfie uma cláusula, você pode fazer isso. Porque eu, advogada, preciso ler o contrato, ver o que isso está querendo dizer, porque isso pode ser uma cláusula abusiva, pode dar um problema um dia, e eu não vou colocar o meu nome ali. Então, gente, eu preciso dizer que eu tive uma série de problemas no decorrer da vida, porque as pessoas não gostam que a gente questione. Então, esse lado saudável da minha criança é legal. Ela é questionadora, ela é por quê? Né? Ué, qual o problema? Por exemplo, as pessoas já criam barreiras sem querer antes de qualquer possibilidade, mas deixa só se apresentar a possibilidade. Você não precisa já refrear ela logo. Deixa ser. Pode passar, querido. Então, a responsabilidade do parecerista. Nossa, uma lei meio antiga, né? Introdução de Brasileira de 42. Artigo 28. O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. O que seria um erro grosseiro para interpretar junto com a lei de licitação? Quando você pede um item, você coloca assim, eu preciso de um carro que atenda, que tenha 4 bancos, que tenha 4 pneus. Você descreve, mas você não diz que é um Corolla. Isso é um erro grosseiro. Tá? Dolo. Agir com dolo, quando você enriquece licitamente, quando você prejudica. Né? Passa de novo. Então, o parecerista pode ser responsabilizado solidariamente com o gestor quando, por dolo, culpa ou erro grosseiro, induz o administrador público à prática de ato grave, irregular ou ilegal. Veja só. É fácil botar na nossa conta, né, procuradora? E aí, se a gente não está ali em presença, lá, assim, os nossos ranços infantis, a gente cai. Porque é muito detalhe. Estou mentindo, Valquíria? É muito detalhe. Vocês não têm ideia dos detalhes dessa área. Todos têm, né? Mas essa daí, nossa senhora, acho que compete só com o tributário. Pode passar. Então, são 3 leis, né? A de 2018, a de 2020... Peraí, volta uma ali. Mais uma. Não, acho que eu falei depois dela. Ali. A de 2010, não, vai passando. As leis mais recentes, vai passando. Então, as leis, elas... você precisa ainda... Essa lei de segurança jurídica ali, que o doutor André mencionou, né? A lei 3655, ela traz disposições sobre segurança jurídica e eficiência na criação e na aplicação do direito público.
E ela casa, então, com esse artigo 20, que tudo precisa ser, da lei de improbidade administrativa, tudo precisa ser vinculado. Onde nós, advogados, estamos nisso? Atentos ao presente, sem sermos levados a agir conforme eles querem. É uma das áreas mais desafiadoras de você incorrer em erro ou corrupção mesmo. E às vezes você não percebe. Aquilo que o Jefté trouxe, né, que uma área, um processo anda, o outro não anda. Quando você, até o erro tem uma explicação sistêmica, você não enxerga. Está ali na sua frente, você tem uma cegueira. Você não vê. Isso tem a ver com o nosso emocional. Não tem nada a ver com o emocional do cliente, é nosso. Nosso. O que nos impede de estarmos em presença? Essas são as barreiras que a gente precisa ir se desvencilhando. Então, atuar de forma sistêmica nada mais é que aplicar o direito como ele é. A origem dele, aquilo que Jesus, né, o grande pacificador, veio nos ensinar, e trazer o equilíbrio ao dano e não o contrário, tentar liberar. Aí alguém vai dizer na área criminal, não, mas se meu filho matar alguém, eu vou querer aquele advogado que tem aquele esquema todo que leva a pessoa para fora do país, porque, né, Deus o livre, meu filho ficar preso. É até a página 20 que a gente tem a consciência de integridade. Eis a questão. Quem aqui não foi testado ainda na vida e conseguiu bravamente resistir? Sou eu, com muito orgulho, eu bato no meu peito. Eu tinha um professor de educação moral e cívica que me ensinou limite. Pai é limite, é ordem, é moral. Se você está pagando, se dobrando, se curvando a um juiz pai, a um governador pai, a um presidente pai, vai tomar o pai. Porque está só ali o problema. E é tão interessante, gente, que à medida que a gente avança nos nossos processos internos, os clientes vêm nos pagar, a gente atrai clientes na vibração que a gente está, a gente não atrai mais cliente picareta, então tem cliente para todo mundo. Quando eu atraio clientes disponíveis para resolver, eu falo, opa, estou bem resolvida aqui dentro. É aqui o problema, a questão. É nós, a coragem. O que eleva a nossa frequência é ter coragem de seguir o nosso coração. E eu segui. E eu fiquei 2 anos em Aguda, a Marcele segurou as pontas aqui, fez uma belíssima presidência. Eu fui até julgado por causa disso, né? Como que eu larguei? Como que eu larguei, gente? Se o negócio estava estruturado, permanente, não larguei nada. Sabe? Então eu fui julgada do Oiapoque ao Chuí. E aí o Jefté falou, não julgo. A gente julga, Jefté. É o que a gente fala. Eu renuncio a julgar. A gente se dá conta quando a gente está julgando. É isso que muda. O desconforto está em nós, porque eu fico muito ruim quando eu começo a julgar alguém. Dá aquele desconforto, aquele mal-estar. Eu posso escolher não julgar. Para que eu preciso julgar? Gente, então, essa é a verdadeira liberdade, a verdadeira plenitude, o verdadeiro estado de ser. E, naturalmente, o ter acontece. É a tal da confiança no maior, na guiança divina, no que for. Mas é isso que acontece. Então, aprenda sobre si. Isso não é piegas. Porque senão você vai se dizer sistêmico, mas vai continuar não respeitando precedência, você vai continuar atropelando os outros, julgando, criticando, fazendo tudo. Se curvando o que o juiz diz. Preferindo ouvir o juiz ou um advogado, que é o seu pai. Isso sinaliza o quê? Pode passar, querido. Que eu já falei da improbidade administrativa. Eu trouxe isso aqui, gente, só com um parâmetro de o que eu fui estudar, o que abriu e que eu gostei pra caramba. Isso que é o mais legal. Uns 50 anos, praticamente, na cara, eu aprendi a gostar do direito público. Eu falei, nossa, Eunice, a gente tem uma capacidade limitada de atuação profissional. Então, por que a gente vai deixar de ser advogado? Você quer ser terapeuta? Seja. Não tem problema. Mas se posicione como tal no outro momento. Isso eu já cansei de falar. Que na primeira vez que eu sugeri que a pessoa fosse fazer a constelação, ela me ameaçou de morte porque não gostou da constelação. Sem fazer B.O. Então o campo sempre me mostrou. Por aqui não vai dar, Eunice. E hoje eu vejo que eu fiz sim a coisa certa. Que está aqui, esse resultado incrível, maravilhoso, de pessoas íntegras, trazendo a sua experiência. É possível fazer o direito que a gente conhece,
Só que de um outro lugar interno e de outro jeito. Isso não significa nada. Não significa usar boneco, não significa constelar. O que muda em nós é que a gente entendeu. Ampliou o nosso olhar. Ampliou. A gente conseguiu ver além, né, Fernanda? Aquilo que não é dito. Por quê? Porque tu está em presença. Porque se tu estivesse ali distraída na frente da tua cliente, pensando que tu tinha que preparar para almoço, para janta, ou que, ai, nossa, coitado, sofreu, já perdeu a oportunidade de captar o essencial, que é simples. Pode passar. Então, gente, de toda a minha trajetória, eu escrevi Tecnologias da Alma, uma nova forma de ser e estar na advocacia. E como presente para vocês que estão aqui hoje, caso queiram a obra que eu vou lançar em breve, está ali no meu WhatsApp, vocês digam eu quero, que eu vou dar 50% de desconto no pré-lançamento dela. Vocês precisam me mandar o WhatsApp hoje, máximo amanhã, dizendo que vocês viram isso aqui hoje, ok? Porque aqui está o meu testemunho de tudo que eu, e mais um pouco, porque cada vez que eu leio de novo eu avanço, trabalhei em mim para chegar nesse estado de plenitude, de bem-estar, que eu desejo que todos tenham, em que você não precisa se preocupar, pode soltar o controle, o fluxo da vida está aqui provando esse terceiro congresso, terceiro simpósio de direito sistêmico, para, com esse sucesso, com essa maravilha de pessoas, esses depoimentos de cada um que trouxeram aqui, se trouxeram em presença. Então, esse é o meu presente, é a minha contribuição, porque todos aqui mencionaram a alma, preciso conectar com a alma, né, Gisele? É ali que está o negócio. Então, são tecnologias da alma, são várias. Todos aqui falaram de várias, ou vocês ouviram todos falarem da mesma coisa. Entendeu? A gente sabe que tem um caminho. E é um trajeto. Então, é o que a gente propõe enquanto Comissão de Direito Sistêmico, uma nova forma de ser e estar na advocacia. Ponto. Com uma consciência sistêmica de integridade. Ponto. E é assim que caminha o nosso movimento. E tenho dito, sou da Comissão Nacional, e as pessoas que entendem outra visão, gente, o direito é assim, cada um pensa de um jeito e tem lugar para todo mundo. Então, sem competir, sem agredir, sem absolutamente nada, seguindo em frente, trazendo acréscimos, se desenvolvendo, porque papagaiar, pertencimento, hierarquia, equilíbrio, é muito fácil. Agora, colocar isso em prática e agir como tal, com coerência entre o que você fala, sente, pensa e escreve. Aí você pega lá uma petição inicial que o advogado vai e esforra, né? Porque você não acredita que ele escreveu aquilo que ele escreveu. Você pensa onde é que ele estava com a cabeça, se ele foi traído, se ela foi traída, sabe? Você está se revelando o tempo todo, ai que vergonha. Sabe? Mostra a técnica, mostra que você sabe, que é de lei. Ali que você tem que fazer isso. E se o cliente quiser, às vezes ele precisa daquele processo, ele precisa brigar. É dele isso, ele quer um longo litígio, às vezes um inventário longo, a pessoa precisa daquele vínculo. Daí você quer dizer que você tem que fazer um acordo. Você não entendeu, Fernando? Você tem que fazer um acordo. Renuncie às suas preferências. Sem intenção, sem julgamento, quando você coloca a constelação no lugar de que ela tem que resolver um conflito, você já tirou ela do lugar dela. Então, presta atenção. Ok? Todos aqui, né, Marcelo, são convidados a fazer parte dessa comissão, que aqui a gente é, sim, um norte para o restante do país, porque foi aqui que começou, do lugar de advogado. E é do lugar de advogado que eu sigo falando, advogado que descobriu que gosta de direito público e que teve a maior paixão por fazer isso. Eu fiz um concurso público lá, eu fiz veio uma decisão do judiciário, advogado, anos e anos nessa área, a juíza mandou que o tal do vereador precisa ser afastado. Não tinha mais recurso. Era Zé Fini. Aí o advogado queria falar comigo para saber por que não ia ter a sessão em que os vereadores iriam votar para dizer se ele tinha que sair ou não. Eu falei, mostra para ele a Constituição. Está aqui. Ai, gente, como é bom fazer isso assim, do lugar de postura, de presença, de quem está fazendo aquilo que é. E eles nem vieram, né? Porque ficaram, acho que até com vergonha. Então, a nossa consciência de integridade, tudo que nos habita, chega antes da nossa fala. Então, se eu seguisse aqui e ficasse quieta hoje, eu precisava falar, porque todo mundo falou.
de mim alguma coisa. Olha que legal. Isso é propósito. E juro para vocês que teve um momento, Marcelo, que eu tive vontade de mandar para aquele lugar. Falei, não, esse negócio, deixa assim. Pois não deu, né, gente? Você voltar, estou aqui. Muito grata a Marcele pelo movimento dela, o movimento do Dr. Tiago, que foi meu aluno, né? Ele falou, não, seu Eunice, você precisa voltar. Então é graças a eles que eu me trago em presença de novo, por isso que eu vejo você, admiro você, declaro isso aqui, porque, de fato, isso nós tivemos nossas diferenças, né, Marcelo? A gente teve. Vocês acham que tudo é flores? A gente tem. É normal, mas o que a gente usa para fazer disso, né, Marcelo? O que a gente faz com o conflito? A gente relê ele. E a gente vê nele uma oportunidade de transformação das relações. E elas se transformam, se solidificam, crescem. Porque no lugar da adulta nós nos entendemos. Agora, se nós dois tivermos a criança, não vai dar. Duas crianças não resolvem. Então, numa relação, percebeu que o cliente está na criança, pergunta para ele, que horas são? Que dia é hoje? Pergunta. Ele já volta para aqui agora e sai do transe emocional que ele está. São várias coisas bem simples, gente. Isso aí o essencial é simples. E o mais importante é a nossa consciência de integridade. Sejam íntegros. Vamos lá, criar essa consciência, fazer com que ela se expanda, que existem profissionais que têm essa percepção, essa consciência da atuação da advocacia. E é assim que a gente vai contribuir, exercer a função social que nos cabe, que a gente tem grande poder de transformação, sim, da sociedade. Então façamos o nosso papel. Porque do meu lugar, eu garanto para vocês, que aquela menina do Colona lá, que eu fui lá visitar e buscar ela junto, porque eu tinha deixado ela lá, eu acho, está aqui, feliz, vibrante, porque é possível. E eu descobri que na aridez das relações lá, a aridez das pessoas, eu tive que fazer muita força para sair. Então, a minha coragem é sem precedentes. A minha força também foi isso que eu descobri. Eu mesma. Ninguém precisa dizer nada para mim. Tanto faz o que as pessoas falam a meu respeito. Se falam bem ou se falam mal. Que bom. Tudo eu recebo. Entendeu? O problema é quando a gente fica indignado. Né, Marcelo? Fica com raiva. Daí a criança que está habitando. Então, pronto. Estado de presença é o segredo. Eric Berne, análise transacional, ele é o cara que mudou a minha percepção. Cláudia Boatti, movimentos essenciais, etc. e tal. É muita gente para eu chegar nesse lugar e ter a coragem de, há 7 anos, ter começado um movimento com o apoio do Dr. Paulo Brincas, que também eu sempre honro, agradeço, que ele, por confiar em mim, fez isso. Me deu a portaria por confiar. Então, gente, o que mais me inspira é poder dizer que eu posso confiar em mim. Porque, se depender de mim, eu me garanto. Se todos nós tivermos essa possibilidade de falar que nós somos pessoas de confiança, parabéns. Pois é isso, você vai jogar no seu time, você vai agir a seu favor e você vai permitir que a vida aconteça da forma como tem que ser e você vai estar atento a todos os sinais. Os sinais, eles chegam de pessoas mais humildes, de pessoas sem ser doutoras. Aliás, né, eu tinha um ranço com isso, tanto que eu fui fazer o mestrado meio assim, sabe, empurrada para fazer. Agora quero fazer até o doutorado, olha que legal. Isso é uma coisa que eu nunca pensava fazer, agora quero fazer. Tudo isso aconteceu lá em Agudo. Eu não fui para adulta de vez, voltei de lá plena na adulta. Né? E é isso, eu consegui realizar coisas em 2 anos, tem um livro que eu escrevi, gente. Fiz dissertação de mestrado, escrevi livro, desenvolvi outra área dos saberes, né? Descobri o meu amor pelo direito público e por todas as áreas do direito. Porque qualquer área é possível quando você é íntegro. E sistêmico, como o doutor Jefté falou, o doutor André, está cheio de gente muito mais sistêmica do que quem se diz conhecedor. Então o senhor não se preocupe, doutor, que basta o senhor ser. Ok? Não tem necessidade nenhuma de nada, a não ser coerente com a sua própria verdade. Então, o doutor Tiago, o que ele é? Coordenador do Tribunal de Ética. Vocês ouviram isso? Aqui, eu anotei, falar que a experiência do juiz é que ajuizemos menos. É para parar de ajuizar a ação. É isso que os juízes querem, para eles julgar menos. Menos, né, gente? Os juízes vão fazer o trabalho deles, a gente faz o nosso.
E se os clientes, nós dependemos de uma transformação social da sociedade. Se abrir para uma decisão tributária, que se nem nós tínhamos essa possibilidade de transacionar algumas coisas, como é que a gente quer que a comunidade entenda? Então, passo a passo, um passinho de cada vez. E devagar se vai ao longe, com essa alegria de viver. Então, daí os juízes, né? Eu tive que ouvir isso na pós. Às vezes os advogados só pensam em dinheiro. Eu falei, não, peraí, se os advogados que estão aqui estudando isso aqui, a gente não está pensando em dinheiro, porque se tivesse, não estava aqui. Olha o julgamento de quem está dizendo para a gente não julgar. Sabe, gente? Então, observe a incoerência. A minha criança ficava ali, assim, tipo... Porque desde criança eu sou assim, observadora. Eu percebo a incoerência. Isso é um dom. É muito claro para mim. Eu sei o que está pensando, sei. É assustador, porque a minha tia quase morria, né? Ela vem ela com algum comentário. Porque eu sempre fui assim. Então, para mim, isso é normal. É um talento, é um dom. Que hoje eu vejo que isso tem grande valor. Porque eu olhava para os adultos e pensava, meu Deus do céu, desde criança eu olhava e achava tudo louco, né? Falei, como é que pode não saber expressar o afeto, que nem o Thiago trouxe ali, né? Padrinho, madrinha, estão lá brigando, e aposto que é os que se casam que arrumam as confusões. Não vamos parar de brigar, gente. Vamos ser felizes. Vamos trazer uma sociedade mais leve. A gente tem a obrigação, nós somos advogados, nós temos um grande poder na mão. Então, começa em nós. O exemplo de conduta ética, moral, íntegra. E aí, a gente vai atrair clientes também nessa vibração. E vai ter sempre possibilidades para todos. Eu não estou dizendo que quem faz o contrário disso está errado. Não tem certo e errado nisso. Tem o que cada um dá conta de fazer. O que importa é o que você é. E você ser coerente com aquilo que você é. Hoje eu sou muito tranquila com isso. Eu travei grandes questões internas. Hoje está tudo bem. Pronto. É assim que funciona. Então, só para encerrar. Então, trazer a respeito do tempo, né? Foi falado, depois a Marcele mencionou sobre o tempo, respeito ao tempo do cliente. A força está na consciência de integridade. A Marcele disse, recuou quando percebeu a interferência dela. É isso que a gente se dá conta. É simples, né, Marcele? A gente está, estou fazendo isso, tudo bem. Agora eu não vou ficar me chicoteando. Nossa, de novo eu. Não, gente, seja dócil consigo. Seja gentil com as suas questões. Senão você vai querer ser perfeito. Perfeito, diz o Bert Hellinger, para morrer, né? Está fazendo o que aqui? A gente está aqui em construção, em transformação. A Gisele conectou com o cliente através da sua alma. Todos que... Eu falo, né, que o direito sempre é uma tecnologia da alma. Todos que falaram demonstraram o estado de presença. Fernando, olhar o que não é dito. O cliente é uma alma que pede socorro. Jefté, como, né, então, julgar como eu olho ou eu enfraqueço o todo. E aí, o doutor André trouxe, né? Foi ele que me inspirou a começar falando também sobre Jesus, né? Golias e Elias. E é isso. Sigamos nessa sincronicidade que hoje foi lindamente apresentada para todos. Eu vou pedir que a Marcele coloque uma folha, uma música que ela me ofertou. E que eu oferto a cada um de vocês agora para a gente fazer esse fechamento. Fechem os olhos. Vamos para um lugar de conforto, por uma folha, Marcele. Acha aí. Não, eu boto aqui, ó. Aqui, ó. Vamos quebrando os protocolos, vamos sendo felizes. E vamos lá, gente. Cada um agora vai fazer as pazes com a sua trajetória. E agradecer por estar aqui, se permitir chegar até aqui. E com essa grande possibilidade de estar na vida de um outro lugar. Fecha o olho e entra na música. Estão ouvindo? Lá atrás. Oi. Se houver sombra, quero repousar. Se a madrugada faz alguém feliz, já não se escreve nem sustentará. Minha questão é minha voz, quem diz. Meu tom é sério se você olhar. Hoje eu lembrei da minha vida inteira e chorei por uma folha entre mil.
Eu me amo. Hoje eu decido ser gentil comigo. Tudo começa em mim. Eu sou aquilo que eu dou conta de ser, nem mais, nem menos. Ainda assim as flores vão nascer, cavalo e vento hão de combinar, andar nos campos sendo primavera, cavalgar. Ainda assim poderá ser de sol a natureza da minha canção, pois só o tempo sabe o que resiste um coração. O tempo, nosso melhor amigo, sempre atento. De despertar, de ver melhor, de acertar o caminho, de se amar. O seu maior desafio é se amar. Ame-se na sua totalidade. Integre pai e mãe exatamente como são. Pare de se automutilar. Seja você. A mistura perfeita deles. Seguindo em frente em meio à multidão, e já não paro em qualquer lugar, já não me arrisco pela contramão, e se houver sombra quero repousar. Se a madrugada faz alguém feliz, já não se escreve nem sustentará. Minha questão é minha voz quem diz, meu tom é sério se você olhar. Hoje eu lembrei a minha vida inteira.